Olá! Nessa aula de hoje, vamos aprender um conceito muito importante no mundo dos bancos de dados, que são as consultas aninhadas. As consultas aninhadas, elas têm uma importância muito grande, porque elas possibilitam que você faça consultas em múltiplas tabelas, em tabelas distintas. Então, sempre que você precisar fazer a consulta em mais de uma tabela, ou seja, não somente uma tabela única, onde a resposta da sua consulta esteja mais de uma tabela, você precisa usar esse conceito de consultas aninhadas. É realmente bem importante para que a gente possa aprender isso ainda hoje. Bom, a consulta aninhada, ela parte da mesma sintaxe que a gente já aprendeu até agora do select from where, tá? Então, essa nomenclatura a gente continua a usar, select from where, só que a gente vai usar um select from where, um dentro do outro. Vai ter realmente um aninhamento, um encadeamento de consultas, certo? Algumas palavras novas a gente vai ter que aprender hoje para essa consulta aninhada. É o in, é o not in, às vezes você pode usar o all, o any. Vamos ver alguns exemplos que isso vai facilitar bem mais esse processo de entender consultas aninhadas. Então, imagine essa tabela de depósito, tá? Imagine uma tabela de depósito onde eu tenho clientes de um banco, tá? Aqui estão todos os clientes do meu banco. Aqui, vou pegar aqui o apontador, o nome do cliente, né? Viane, Mauro, João. E aqui eu tenho conta, né? Desses clientes do banco, certo? E aqui na minha tabela empréstimo são pessoas que pediram empréstimo ao banco, mas que não necessariamente são clientes do banco. Pode ser que sejam clientes, mas pode ser também que não sejam clientes, né? Podem ser pessoas que foram ao banco pedir empréstimo, mas não têm conta bancária. Então, nós temos aqui a tabela depósito, quem tem conta no banco, e a tabela empréstimo, quem não necessariamente tem conta no banco. Pode ter pedido, mas pode ter pedido sem ter conta no banco, mas pode ser que também tenha uma conta lá no banco. Então, imagina a seguinte situação. Eu quero saber os clientes que realizaram o depósito no banco e depois realizaram algum empréstimo. Olha só, a minha pergunta, eu vou ter que consultar duas tabelas. Eu tenho, primeiro, quero saber os clientes que realizaram algum depósito no banco, para depois saber quem foram esses clientes que realizaram depósito no banco e depois fizeram algum empréstimo. Ou seja, a resposta para essa minha pergunta, tá? Ela precisa que eu acesse duas tabelas distintas, a tabela depósito e a tabela cliente, empréstimo, desculpem. Então, quando isso acontece, a resposta está em duas tabelas diferentes, você realmente precisa fazer consulta aninhada. É um das soluções mais legais de se fazer. Então, se você ver bem a solução, olha só o que está acontecendo aqui. Select nome cliente, from empréstimo, onde nome do cliente in, então aqui tem uma nova carinha, né? O in esteja dentro dessa outra consulta aqui, tá? Então, se você vê, é uma consulta, um select dentro de outro select. Aqui é o select mais externo e esse aqui é o select mais interno. Quando isso acontece, você colocar um select dentro do outro, então, você executa primeiramente, ou PostgreSQL, no caso, executa primeiramente o select mais interno. A resposta desse select mais interno vai servir para auxiliar a responder esse select mais externo. Então, vamos lá. Primeira consulta, mais interna, né? Select nome cliente from depósito. Então, select nome cliente from depósito realmente vai ser toda essa galera aqui. Concordou comigo? Viviane, Mauro, João, Linda, Sara e Teddy. Então, Viviane, Mauro, João, Linda, Sara e Teddy. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não sei, não tem como escrever. Aí vai demorar muito, mas não eu ia escrever, pessoal. Então, Viviane, Mauro, João, Linda, Sara e Teddy, né? É a resposta dessa consulta mais interna aqui, certo? Então, eu tenho essa consulta mais interna em que em que eu consiga, vou até tentar anotar aqui, ó, Viviane, Mauro, João, deixa eu colar lá, Linda, Sara e Teddy. Linda, Sara e Teddy, tá? Então, são resultados dessa minha consulta mais interna.
Select nome do cliente from deposit. Viviana, Mauro, João, Linda, Sara e Ted. E agora, esse resultado parcial aqui, ele vai servir para responder essa pergunta mais externa. Ou seja, essa palavrinha in, ela é essencial para fazer a comparação da seleção mais externa com esse resultado parcial que eu tive na seleção mais interna. Então, olha só, na hora que faz assim, select nome do cliente from empréstimo, onde o nome do cliente esteja dentro desse conjunto, tá? Então, aí eu vou conseguir responder quem foram as pessoas que primeiramente fizeram o depósito e depois fizeram o empréstimo. Então, vamos lá. Select nome do cliente from empréstimo, onde o nome do cliente esteja dentro desse conjunto. Então, na tabela empréstimo, quem é que bate? Viviane, né? João, Sara, né? Então, resposta. Quem foram as pessoas que primeiramente fizeram depósito e depois fizeram empréstimo? Então, foram Viviane, João e Sara. Tá bom? Então, a importância da consulta alinhada é isso. Se você vê bem, é uma consulta dentro da outra, onde, primeiramente, responde dessa consulta mais interna, tá? E o resultado parcial, ele vai servir como comparação na resposta da consulta mais externa com esse in, ou seja, quem daqui está dentro desse resultado parcial aqui, né? Bora fazer outro exemplo para poder ficar mais claro. Olha só nessa outra consulta. Encontre todos os clientes que possuem empréstimo no banco, mas que não fizeram depósitos, né? Quais foram os clientes que fizeram empréstimo no banco e não fizeram depósitos? Então, se você ver bem, ó, a consulta mais... Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. A consulta mais interna, select nome cliente from depósito. Então, vai selecionar todo mundo, né? Quem é todo mundo do depósito? A galera de novo. Viviane, Mauro, João, Linda, Sara e Ted, né? Viviane, Mauro, João, Linda, Sara e Ted, né? É esse pessoal que é a consulta mais interna, a resposta parcial é essa aqui. E agora, ó, select nome do cliente from empréstimo, onde o nome do cliente não esteja not in nessa consulta parcial aqui, nessa resposta parcial aqui. Então, quem é que está lá na tabela empréstimo que não está dentro da resposta parcial, né, da tabela depósito? Então, vai ser quem? Ada, Ciro, Jack e Williams. Então, quem foi que fez empréstimo no banco, mas que não fez o depósito? Resposta, Ada, Ciro, Jack e Williams. Ok? Então, consulta alinhada é isso, gente. É você fazer uma consulta dentro da outra, tá? E existem palavras de comparação que são muito importantes. No caso, nós usamos o in, que não está passando. O in, né? Que é aqui, que está dentro da comparação. E o not in, que não está dentro da comparação. Então, repetindo, sempre que você precisar de uma resposta que esteja em duas tabelas distintas, muito provavelmente você vai resolver esse problema usando consulta alinhada. Outra consulta, ó. Encontre os clientes que possuem empréstimo no banco e cujos nomes não são Viviane nem Mauro. Não são Viviane nem Mauro. Então, vamos olhar para a consulta mais interna primeiro, ó. Select o nome do cliente que não esteja dentro, not in, do conjunto, né, com esses dois elementos, Viviane e Mauro. Então, select o nome dos clientes que não esteja dentro do conjunto Viviane e Mauro, tá? E aí, essa consulta mais interna, né, eu comparo com essa mais externa, select nome cliente from empréstimo, né, onde não estejam os componentes Viviane e Mauro. Esse é isso. Esse exemplo aqui é muito bacana. Olha, gente, vamos treinar mais consulta alinhada. Então, imagine aqui 3 tabelas, tá? Eu tenho aqui a tabela professor, com matrícula do professor, o nome do professor e a idade. Uma tabela dependente, que são os dependentes do professor, tá? Então, imagine que esse Pedro, ele é o dependente, imagine que seja o filho, né? O filho Pedro, ele é dependente dessa matrícula aqui, o 315, que é o pai dele, Pedro, podemos tentar identificar dessa maneira. A Sônia e a Maria, ó, elas são dependentes do 11239, do Manuel. Então, imagine que Manuel
tá? É casado com a Sônia e a mãe dela é Maria, então ele tem 2 dependentes. E José, como a matrícula de José não aparece aqui em dependência, ele não tem nenhum dependente. Então imagine, Pedro, professor, tem um dependente, o filho dele. O Manuel tem 2 dependentes, a Sônia, a esposa, e a Maria, a mulher, e o José não tem nenhum dependente, tá? Imagine essa situação aqui. Imagine, aqui tem uma tabela de disciplinas, ó, que eu tenho o código da disciplina, o endereço onde aquela disciplina vai ser selecionada no prédio L, sala 520, a matrícula do professor que seleciona tal disciplina e se é uma disciplina de graduação ou de pós-graduação. Então, imagine essa situação, né? 3 tabelas, tabelas muito importantes. Tabela do professor, a tabela dos dependentes desse professor e a tabela de disciplinas, onde eu aloco a disciplina no endereço e digo se é da graduação ou da pós e qual professor leciona tal disciplina. Perfeito. Vamos para a primeira pergunta? Olha a minha primeira pergunta. Qual o nome dos professores com mais de 45 anos que lecionam na disciplina na graduação? Então, quer saber quais são os professores com mais de 45 anos que lecionam na graduação? Se eu olhar somente para a tabela professor, eu vou conseguir ver a idade deles. Perfeito. Mas eu não consigo saber quais disciplinas que ele leciona. Vocês concordam comigo? E se eu olhar somente para a tabela de disciplina, eu consigo ver o nível da disciplina, né? Consigo ver a matrícula do professor, mas eu não sei qual a idade desse professor aqui. Então, se você ver bem, essa pergunta aqui, né? Acima de 45 anos e que leciona na graduação, a resposta está em 2 tabelas distintas. Um pedacinho está na tabela professor, o outro pedacinho está na tabela disciplina. Então, como é que se responde isso? Consulta aninhada. Tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Vamos olhar para a consulta mais interna, primeiramente. Vou mudar aqui a corzinha da caneta. Mais interna, olha só o que está acontecendo. Select, matrícula, from disciplina, onde nível é igual a GR, de graduação. Então, vai ter algumas matrículas, onde o nível, algumas matrículas, a tabela de disciplina, onde o nível é igual a GR. Vamos ver rapidamente aqui, ó. No caso, serão essas 3 aqui. Vocês concordam comigo? Vai ser a 15315 e a 11239. Esses 2 professores lecionam na graduação, tá? E agora a consulta mais externa, ó. Select nome from prof, onde idade maior que 45 e a matrícula esteja dentro dessa consulta parcial aqui. Então, esse IN, ele é muito importante porque ele faz a comparação do resultado dessa consulta mais externa com essa consulta mais interna aqui, né? Então, vamos lá, primeiramente. Selecione nome do professor onde idade é maior que 45. Então, quem tem idade maior que 45? Tem o Pedro, né? E tem o José. E agora, quem é esse professor que tem idade maior que 45 e a sua matrícula está dentro dessa consulta parcial que a gente acabou de fazer. Então, quem é Pedro e Marcelo, que tem 45 anos, e a matrícula dele está dentro dessa resposta parcial, que foi da consulta mais interna que a gente fez anteriormente. Então, Pedro tem 45, a matrícula de Pedro está na graduação? Sim. Então, Pedro é um professor que tem acima de 45 anos e leciona na graduação. José, tem acima de 45? Tem. A matrícula de José está naquela primeira consulta que tem na graduação? Não. Então, a resposta dessa consulta é somente Pedro, professor que leciona na graduação e que tem idade acima de 45 anos. Então, essas palavrinhas conectivas, pessoal, elas são muito importantes. Elas fazem a relação da consulta mais externa com a consulta mais interna. É realmente bem interessante, tá? Então, aqui eu tenho botado para visualizar melhor, mas deu certo. Então, vamos para uma nova consulta. Olha a nova consulta. Eu quero saber quais disciplinas são selecionadas por professores acima de 45 anos. Eu só quero saber isso. Quais disciplinas são lecionadas por professores acima de 45 anos. A mesma coisa. Se eu olhar só para professor, eu vou saber a idade, né? E se eu olhar só para disciplina, eu vou saber que eles são professor, mas não sei a idade dele. Então, mais uma vez, a resposta dessa consulta está em 2 tabelas diferentes. Então, vamos lá. A resposta vai ser isso aqui, ó, gente. Select code from disciplina, onde matrícula é igual a some. Some quer dizer alguma, né? Também se pode usar essa palavrinha some. Ai, Angélica, eu não gostei muito do some, queria continuar usando o in. Tudo bem. O in e o not in, ele vai servir para muita coisa. Então, se você achar melhor, você pode usar o in e o not in para poder resolver tudo. Não precisa se ater ao some, ok?
Então, select code from disk, onde matrícula seja alguma que esteja dentro da select matrícula from prof, onde dado maior que 45. Eu fiz aqui um pequeno rearranjo, pessoal, botei aqui todas as tabelas e a consulta, é a mesma consulta aqui, tá certo para a gente acompanhar. Olha qual é a resposta. Select code from disk, onde matrícula é igual a algum que esteja dentro dessa consulta parcial. Select matrícula from prof, onde dado maior que 45. Qual é a ideia? Primeiramente, seleciona a consulta mais interna. Então, vamos lá. Select matrícula from prof, onde dado é maior que 45. Então, mais uma vez, é o 15315 e 124,216, certo? E agora, ó, select code from disk, onde a matrícula esteja dentro desses dois. Então, select code from disk, onde a matrícula esteja dentro desses dois. Então, vamos conferir. A matrícula 15315 está dentro dessa seleção parcial? Está. Então, eu vou selecionar esse código aqui. A matrícula 11239 está dentro desse resultado parcial? Não está. Então, não entra. A matrícula 24217 está dentro do meu resultado parcial? Não, peraí, gente, 11239 não está no resultado parcial. Peraí, desculpem. Mas onde dá meu 45, são esses dois, né? Meu resultado parcial. E agora eu vou conferir no 1, tá? A matrícula 11239 está dentro do meu resultado parcial? Não, não está. Tudo bem. A matrícula 15315 está no meu resultado parcial? Tá, né? Que é o Pedro. Então, essa cota da disciplina, sim. E a matrícula 24217 está dentro do resultado parcial? Tá. Então, é o IF 2324. Então, a resposta, quem são os professores que têm acima de 40 anos? Quais são as disciplinas lecionadas por professores acima de 45 anos? IF 1731, IF 1732, IF 2324, certo? Desculpem, eu me enganchei aqui, mas saiu. Tá bom, pessoal? Mais uma consulta. Quais os professores não independentes? Ou seja, quais professores não tem ninguém aqui nessa tabela de dependências, né? Então, qual é a resposta para isso? Então, olha só o que acontece. Mesma coisa aqui, tô vindo para cá, tá, pessoal? Olha qual é a resposta. Select matrícula from professor, prof, que eu tô chamando de P, pode ser também, tá, gente? Eu posso criar apelidos, posso criar alias, tá? Então, prof eu tô chamando de P, que tá maior, né? Onde não existe, é a mesma coisa do not in, tá, galera? E aqui minha consulta parcial. Select, asterisco from dep, onde dep.matri é igual a p.matri. Então, dep.matri é dependente e p.matri, P, eu acabei de chamar P, professor de P. Então, eu posso dar pequenos apelidos para poder facilitar a minha vida. Também podia ser prof.matri. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, resolve a consulta mais interna. O que a minha consulta mais interna pede? Select, asterisco from dep, onde dep.matri é igual a p.matri. Então, eu quero comparar essa aqui, dep.matri, com p.matri, né? Onde for igual, vai ser resultado da minha consulta parcial, né? Então, quem é que é igual? Dep.matri igual a p.matri. Então, quem é que é igual? Aqui, né? Essa matrícula aqui, elas são iguais, né? Aqui, ela é igual com o Manuel. E aqui também vai ser igual com o Manuel, né? Então, no meu resultado parcial, qual é a resposta? Select asterisco from dep. Então, o meu resultado parcial é esse aqui. Select asterisco from dep, onde dep.matri é igual a p.matri. Então, o resultado parcial, pessoal, é tudo isso aqui, porque é select asterisco, né? E olha só, então isso aqui é minha consulta, meu resultado parcial. E aí, o resto da minha consulta, que é a consulta aninhada, uma dentro da outra. Vamos para o início. Select matri from prof. Então, agora eu estou olhando para a tabela prof. Select matri from prof, onde não existe, né? Então, select matri from prof, onde não existe alguém nessa consulta parcial aqui. Então, quem é que está aqui que não aparece aqui?
Então, é somente vou até botar com outra cozinha, gente. É somente quem? O José, né? É o cara selecionando todo mundo aqui de matrícula. Quem que está aqui, select matrícula from prof, né? Que não existe nesse resultado parcial aqui. Então, somente é o José. Então, qual é a resposta? Quais são os professores que não têm dependentes? Então, somente o professor José. Ok? Então, sempre isso, gente. Mais de 2 tabelas. A sua resposta está mais de 2 tabelas. Consulta alinhada. Mais um exemplo, esse é grandão, esse exemplo consulta alinhada. Olha só o que acontece aqui. Imagina a situação, eu tenho barcos, tá? Para reservar, tenho barcos. Eu tenho os que reservam, os navegadores, digamos assim, né, os marinheiros, digamos assim, e tem os dias da reserva. Então, imagine que eu tenho um marinheiro, tá aqui o 22, 29, 31, eu tenho o meu barco, 101, 02, 03, e aqui é a minha reserva. O código do marinheiro, o código do barco e o dia que foi reservado. Então, por exemplo, o marinheiro 22 reservou o barco 101 no dia D1 lá qualquer. Então, mais essa situação, 3 tabelas, certo? Olha só o que acontece aqui agora. Tá repetindo a tabela pra gente ficar melhor da gente ver, tá, gente? Olha só, eu quero saber. Eu quero o nome dos marinheiros que reservaram barcos vermelhos. Então, se você olhar bem, eu quero o nome dos marinheiros que reservaram os barcos vermelhos. Então, a minha consulta, ela tá em 3 tabelas diferentes, ó. O nome dos marinheiros, a tabela reserva e a tabela barco, né? Então, a minha resposta é em 3 tabelas diferentes. Consulta alinhada. E se você ver bem, aqui tem 3 consultas realmente, uma dentro da outra. Essa aqui é a mais interna e essa aqui é a mais externa, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a mais interna, olha só. Select b.bid, né? Que B é a tabela barcos. Eu tô botando um pequeno apelidozinho, chamando de B. Posso, tá, gente? Select barcos, né? Onde b.co é igual a vermelho. Então, onde b.co é igual a vermelho. Então, quem são os barcos que têm a cor vermelha? Então, é o barco 1012 e 104. Então, eu olhei primeiramente para essa tabela mais interna, né? A tabela da consulta mais interna. Na minha consulta intermediária, acontece a seguinte coisa, ó, pessoal. Acontece assim, ó. Select R de reservas, ponto seed, onde RBID esteja dentro dessa consulta parcial aqui, né? Esteja dentro dessa consulta parcial aqui. Então, select R.C, tabela reservas, onde R.bid esteja dentro dessa consulta parcial aqui, 102 e 104. Então, quem é que está dentro? Quem é que é 102? Você está dentro, você, 104, 102, 104, 102. Então, esses camaradas são camaradas que reservaram barcos vermelhos, né? O 22, o 31 e o 64, né? Tá batendo super certinho ali no que a gente consultou. Por quê? Porque a palavra in, ela é muito importante para essa comparação dessa consulta parcial, consulta intermediária com consulta mais interna. E, por fim, a última consulta diz a seguinte coisa, ó, gente. Select S.S nome na tabela Sailors, né? Eu quero saber o S nome, então o que me interessa é isso aqui. Onde S.seed esteja dentro dessa tabela parcial aqui. Então, vamos todo mundo junto. Então, select S nome da tabela Sailors, onde S.seed seja esse, ó, 22, 31 ou 64. Então, é você, 22, 31, 64, né? Então, quem são os barcos que foram reservados por esses camaradas? Então, é o barco N1, é o barco N3 e é o barco N6. N1, N3 e N6. Então, percebam, a grande importância é você começar sempre de dentro para fora, né? Fizemos a mais interna, a intermediária e a mais externa. E essas palavrinhas aqui conectivas, essas são muito importantes. O I ou o not I. Vamos ver o exemplo usando o not I. Olha a minha consulta aqui. Eu quero o nome dos marinheiros que não reservaram o barco vermelho. Não reservaram. Então, o not I vai me ajudar. Então, começando do mais interno. Select B.bid de barcos, onde B.co é igual a vermelho, né? Então, vai ser 102 e 104, tá igual a consulta anterior. Perfeito. Select RCID da tabela reservas, onde RBID esteja dentro dessa consulta parcial, 102 e 04. Então, vai ser 102 e 104, né?
que vai ser, de novo, o 22, o 31 e o 64, né? Que eu estou pedindo para selecionar o RCID. E agora que vem, ó, gente, select S nome da tabela Celos, onde SCID not in não esteja nessa consulta parcial aqui. Ou seja, eu quero todo mundo que não seja o 22, o 31 e o 64. Então, vai ser o 29, o 32, o 58, o 71, 74, 85 e 95. Então, quem foi que não alugou o barco vermelho? Justamente, ó, o N2, N4, N5, N7, N8 e N9. Porque depois que o N6 apareceu ali. Not in. Aqui o N6 apareceu aqui. O N6 é um barco. Ah, tá. Porque o N6, ele... Ah, a confusãozinha deu aqui, gente. Porque o N6 teve um dia que ele selecionou um barco vermelho e teve um dia que ele não selecionou um barco vermelho. Por isso que ele apareceu aqui 2 vezes. Tá? Esse camarada. Então, por isso, então, o N6 realmente não pertence. Porque ele teve que selecionar barco vermelho. Deu esse conflito. Tá? E a mesma ideia é, eu quero saber nomes de marinheiros que reservaram barcos não vermelhos. Então, é a mesma ideia. Sempre a consulta mais interna, a intermediária e a mais externa. Certo? Refaço esse aqui devagarinho para vocês verem como vai dar bem certinho. Ok? Então, pessoal, existem algumas palavras que são bem importantes. Quando eu digo que o in e o not in, eles resolvem 98%, é verdade mesmo, tá, gente? Então, in e o not in vai resolver quase todas as consultas aneadas que você desejar. E também você pode usar o exists ou not exists, como esse exemplo aqui, ó. Eu quero saber barcos marinheiros que reservaram o barco 103. Então, a minha consulta mais interna. Eu quero saber o nome que reservou o barco 103, né? E depois eu faço uma consulta de todo mundo, selecione todos os marinheiros, onde desses todos os marinheiros existe nessa tabela que tem uma consulta com o barco 103, né? Então, o existe também serve como comparação, assim como o in. E a mesma coisa, o not exists, é a mesma ideia do not in. Eu quero saber os marinheiros que não reservaram o barco 103. Então, tá aqui os marinheiros que reservaram o barco 103, né? Aparece o nome dos fulanos. E aqui, dessa galera todinha, quem que não existe nessa consulta parcial do 103. Ok? Então, pessoal, essa aula de consulta aninhada, ela realmente é um pouquinho mais complicada, então eu peço que vocês estudem, façam exercícios, né? Tirem dúvida, porque consulta aninhada, sem dúvida, é uma das mais complicadas dessa nossa disciplina aqui. Então, estudem, treinem bem, peguem exemplos em livros, na internet, que tem muito exemplo aí usando consultas aninhadas, e fiquem trabalhando bem, porque isso só vai com a prática mesmo, tá? Então, uma boa semana, bons estudos, façam as atividades, nos perguntem que estamos aqui para servir a vocês. Um grande abraço a todos e a gente se fala. Bye! Tchau!